Pois é, aí eu aproveito para fazer uma cobrança que eu falo, né, para a galera aí todo o tempo, que é sobre a gente tirar um tempo para estudar, para rever que a gente viu aqui, o que a gente estudou, o que a gente viu. A gente precisa tirar esse tempo, senão esse nosso estudo aqui fica um estudo assim que a gente diz que é muito passivo, né? É o cara sentado aí e o professor aqui e sem prática tem muito pouco aprendizado. E a Eliane, por onde está? Então a gente tem que praticar tudo aquilo que a gente vê por aqui. É muito importante que a gente tire um tempo para exercitar, para praticar. Bora lá. Aí a gente vai ver questão por questão e tentar resolver o máximo de questões aqui. Aí, se também vocês preferirem, a gente vai para uma questão específica, ver uma questão que gerou mais dúvida, né, a galerinha que tentou resolver. A gente pode ir direto para essas questões aí. Tá, então bora lá. Dá pra ir na sequência mesmo de boa. Beleza, então bora lá. Aí, a primeira questãozinha é essa aqui, ó. Um aluno obteve nota, 80 pontos, em um trabalho escrito. O professor, entretanto, adota um critério que a nota final em que a nota final considera também a apresentação oral. Como o aluno faltou à apresentação, o professor aplicou um desconto de 15% sobre a nota do trabalho escrito. Tá? Aí quer saber qual foi a nota desse cara. Assinale a alternativa que indica a nota final do aluno após a aplicação do desconto. E aí? Será que tem muita dificuldade nessa aqui? O Taylor que resolveu. Qual foi a estratégia, Taylor? Só descobrir primeiro quanto é que equivale 15% de 80 e subtrair esse valor de 80. Pronto. Essa é uma solução possível. Descobrir quanto é 15% de 80 e subtrair esses 15% depois do 80, tá? Então, é uma solução possível. Vou fazer essa aqui, depois a gente tenta uma outra maneira também, que não é muito diferente. Mas a primeira opção, primeiro, já li o problema, né? E a gente precisa criar esse hábito que eu comento com vocês aqui, às vezes. Que é o quê? Eu vou ler o problema, eu vou me situar no problema e depois eu vou pensar na solução do problema, tá? Então, eu li o problema, me situei, sei que está falando aqui de um rapaz, de um aluno que fez uma atividade e ela valia 80 pontos e vai ter um desconto porque esse aluno faltou. Então, esse é o cenário, né? Estou me situando. Aí agora eu vou pensar na solução. Tá falando aqui. Aí, quando eu vou pensar na solução, eu já preciso anotar algumas informações importantes. Está falando aqui que ele obteve 80 pontos da parte escrita, tá? Só que aí, como ele faltou na apresentação, ele vai perder. Então, ele vai perder 15%. 15% do quê? 15% de 80 pontos. É o que ele vai perder. Boa noite, Stephanie.
A próxima é tua já. Então, o que a gente precisa fazer aqui é só descontar 15% de 80. Então, uma primeira continha que a gente vai ter que fazer é calcular. Quando a gente estava lá estudando porcentagem, eu falei para vocês que sempre que a gente tem aqui, ó, 15, uma porcentagem de alguma coisa, 15% aqui no caso, de 80. Aí o que eu vou precisar fazer então? Basta eu pegar o 15%, que eu sei que 15% é 15 por 100, e multiplicar por esse valor. Esse D aqui, esse D, vai se transformar em uma multiplicação. Para a gente aqui, vai ser uma multiplicação. Então, o que eu tenho que fazer aqui? A primeira continha que eu vou ter que fazer é uma multiplicação de frações. E como é que eu faço a multiplicação de frações? Numerador com numerador, denominador com denominador. Aí eu posso, né, eu já estou aqui, já estou maceteado, como a galera fala aí, eu posso cortar 0 com 0, 0 de lá de cima com 0 aqui de baixo, corto, e melhora aí, simplifica a minha continha, tá? Agora basta fazer 8 vezes 15. 8 vezes 15. 8 vezes 15 vai dar 120, né? 120 dividido por 10. Tá? 120 dividido por 10. Corta o zerinho. O resultado, então, é 12. Mas o que é esse 12? E aí, isso daqui também é um exercício que a gente precisa fazer. Sempre que eu cheguei no resultado, eu devo me perguntar, mas o que é isso? Ou lembrar, né, retornar ao início ao enunciado da questão para me entender o que eu estou fazendo. Onde é que eu estou na solução desse problema? O que é esse 12 mesmo? Esse 12 aqui é o quê? É o desconto que esse aluno vai receber na nota. Vai ser retirado 12 pontos da nota desse cara. Tá? Então, se a nota que ele tinha tirado era 80 e ele está recebendo um desconto de 12 pontos, ou ainda de 15% de 80, a nota dele final vai ser 62 pontos, ou 68 pontos. Tá? Alternativa, letra A. E aí, foi tranquilo essa? E aí, alguma dúvida? Dúvida aí? Cassiane, Stephanie, Kaique, nenhuma? Não? Pode continuar? Aí uma outra forma de resolver essa questão não é nem uma outra forma, mas uma outra maneira de olhar para essa porcentagem aqui, para esse desconto, é pensar o seguinte, ó. Se o cara está recebendo um desconto de 15%, se ele está sendo retirado da nota dele 15%, quanto de fato da nota dele da nota ele vai receber ainda, ou ele vai ter ainda? Foi retirado 15%, ele vai ter que porcentagem da nota ainda? E aí? Se eu tiro 15%, qual é a porcentagem da nota que sobra para ele? 85. 85. Então, ó, 85% é a porcentagem da nota
que sobra para ele. Mas é 85% de quê? De 80. Tá? Aí, se eu fazer essa continha aqui também, eu vou chegar no meu resultado sem essa subtração no final. Que essa subtração eu fiz por quê? Porque eu encontrei quanto foi descontado. Aqui eu estou fazendo o quê? Eu vou fazer a continha para o caso, para o valor integral que ele vai ter, que ele vai receber da nota. Ele vai receber só 85% da nota, tá? Então, posso fazer a continha também dessa forma. 85 por 100 vezes 80 por 1, tá? Aí eu vou fazer a multiplicação de fração também. Corta aqui os zerinhos, ó. Corta os zerinhos. Preciso, então, fazer a multiplicação lá em cima. 8 vezes 85. Aí eu vou ter que fazer a continha aqui. 5 vezes 8 vezes 5 vai dar 40. Vai ficar um zero sobre 4. 8 vezes 8, 64. Com mais 4, 68. Tá? Então, 680 vai dar essa continha aqui. Então, vai ficar 680 dividido por 10. Aí, posso fazer o que agora? Cortar zerinhos. O resultado, então, da minha continha é 68. O que é esse 68? É a porcentagem, é o valor da nota, né, que ele vai receber. Considerando que a porcentagem da nota que ele recebeu foi 85%. Tá? Bora para a próxima. Tia Vânia tem uma microempresa de ecoturismo e recentemente fez um levantamento do perfil de seus clientes. Nesse levantamento, ela identificou que tem um total de 608 clientes, sendo 52,94% dos clientes, sendo que 52,94% dos clientes são mulheres e 11% dessas mulheres já fizeram mais de 3 viagens pela empresa. Dadas essas informações, quantas clientes mulheres já fizeram mais de 3 viagens pela empresa? Aí, novamente, uma questãozinha de porcentagem. E já li o problema, já me situei, agora vou pegar as informações. A primeira coisa que está falando aqui de informação, né, relevante para a gente, é do total de clientes dessa empresa. Então, o total de clientes é 680 clientes. Beleza? Aí está falando o quê? Que desses 680 clientes, 52,94% desses clientes são o quê? Mulheres. Então, dessa galerinha aqui, que são 680, 52,94% são mulheres. Tá? E desse grupinho que eu vou encontrar, 11% já fez mais do que 3 viagens. Então, vou ter que fazer duas continhas aqui. Primeiro, calcular 52%, 52,94% de 680. A primeira continha é essa. 52,94% vezes 680. 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 52,94%
80. Tá? Coloco aqui o denominadorzinho 1 na fração e faço a multiplicação de fração. Já posso cortar, zerinho com zerinho, tá? E agora basta fazer a multiplicação lá no numerador. Vou ter que fazer a multiplicaçãozinha de fração. 68. Eu vou colocar o 52,94 lá em cima. Aí, o Telo fez um comentário, né? Que ele resolveu as questõezinhas aí. Ele fez um comentário para mim que é importante eu replicar isso para vocês, né? Que é o que ele falou para mim que a dificuldade que ele teve aqui foi na utilização das ferramentas, não na compreensão do problema em si. E isso é interessante, né? Porque o que eu tenho falado para vocês? Esses encontros que a gente teve anteriormente, né, os primeiros encontros, o que a gente está fazendo? A gente está adquirindo ferramentas, a gente está construindo, montando uma mala de ferramentas para que a gente possa lidar com os problemas que virão pela frente, tá? E esse aqui é um probleminha que eu preciso de uma ferramenta em específico, uma ferramenta em especial. Que ferramenta é essa? É saber fazer operações com números decimais, tá? Então, de nada adianta eu dizer para ti ou te mostrar como é que resolve um problema desse aqui, tu entender como resolve, tu entender qual caminho pegar para resolver um probleminha desse, né? Tu conseguir determinar ou encontrar um caminho para a solução desse problema, mas tu não tem as ferramentas adequadas para resolver o problema. Quais ferramentas? Fazer continha com decimal. Ó, se eu não souber fazer continha com decimal, eu não vou resolver esse problema. Eu preciso dessa ferramenta, desse conhecimento, que é saber fazer continha com decimal, tá? Aí, se tu não pegou ainda essa parte, tu tem que revisitar essas aulas, né? Dá uma revisada, para que tu pegue e entenda isso, como fazer essas operações, porque senão todo tempo a gente vai estar esbarrando em continha, tá? E acaba sendo a pedra no sapato e a gente não avança, não sai do lugar, se não tiver domínio dessas operações. Beleza? Então bora lá, agora fazer essa continha, já montei aqui o algoritmo, agora é só fazer as continhas. 8 vezes 2 vai dar 16, sobe 1. 8 vezes 9, 72. Mais um subiu, 73. Sobe 7. 8 vezes 2, 16. Mais 7 vai dar 23. Sobe 2. 8 vezes 5, 40. Com mais 2, 42. Agora eu vou multiplicar com 6. 6 vezes 2, 12. Sobe 1. 6 vezes 9, 54. Mais um, 55. Sobe 5. 6 vezes 2, 12. Com mais 5, 17. Sobe 1. E 6 vezes 5, 30. Com mais 1, 31. Passo a barrinha aqui de baixo. E agora faço a adição aqui desses caras. Somos dois valores, né? Abaixo 6. 3 mais 2, 5. 5 mais 3 vai dar 8. 2 mais 7 vai dar 9. 4 mais 1, 5. E aqui é 3. Beleza? E agora eu preciso fazer o que ainda? Para me concluir a continha da multiplicação com número decimal. O que eu preciso fazer ainda? É esse o meu resultado?
E aí, preciso fazer o que ainda? Eu preciso ainda fazer o quê? Contar as casinhas. Isso, contar as casinhas decimais. São 2 casinhas, então vou contar aqui. Meu resultado precisa ter 2 casinhas também. 2 casinhas. Vou contar 1, 2, colocar a vírgulazinha bem aqui, ó. Então, meu resultado mesmo é 3.598,56, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 3.598,56. Tudo isso aqui dividido por 10. Tá? E agora, estou dividindo por 10. Aí, novamente, uma ferramenta que a gente adquiriu no decorrer das nossas aulas, né? Divisão por 10, basta andar com a vírgulazinha uma casinha para a esquerda. Então, o resultado dessa divisão vai ser 359,856. Pronto. Aí, esse daqui é o meu resultado, não apareceu aqui, não tem meu resultado, não tem minha opção. Não, porque eu ainda não solucionei o problema. O que foi que eu descobri aqui? Eu só descobri quanto é 52,94% de 680, tá? E agora eu preciso saber quanto é 11% disso aqui, tá? Quanto é 11% desse valor aqui. Aí a gente vai lá fazer isso. Vou fazer 11. Racionalmente nem faz sentido porque de pessoas aí, né, Jô? Exatamente. Aí depois a gente vai repensar esse problema aqui de uma outra forma. Aí eu vou fazer 11% vezes 359,856. Tá? Aí primeiro eu vou ter que calcular. Vou fazer essa multiplicação. Primeiro eu vou fazer a multiplicação, depois eu divido por 100. Então, bora fazer a multiplicação aqui. 359,856. Eu vou multiplicar por 11. Multiplicar por 11 é só repetir o número que está lá em cima. 9, 5, 3. E depois repetir de novo, só que movimentando ele para cá. 6, 5, 8, 9, 5, 3. E agora é só somar. Aqui vai dar 6, 11, sobe 1, 14, sobe 1, 18, sobe 1, 15, sobe 1, 9 e 3. Tá? Então, minha multiplicaçãozinha está dando isso, eu só vou precisar contar as casinhas decimais. Eram 3 casinhas decimais, eram 3 casinhas decimais, e o resultado tem que ter 3 casinhas decimais. Tá? Então, meu resultado aqui vai ser 3958,416. Isso aqui ainda dividido por 100, né? Beleza? Aí, agora dividir por 100, só vou ter que andar as casinhas a vírgulazinha para a esquerda. Meu resultado, então, vou colocar bem aqui mesmo. Depois a gente vai refazer isso daqui de uma outra forma. 39,58416. Aí o Taylor fez uma observação aí que é relevante, né, para o problema.
A gente está falando de pessoas. E esse resultado aqui que eu encontrei é quantidade de pessoas. Eu encontrei 39,58416. Isso daqui é uma quantidade de pessoas. E então não tem como ter uma pessoa pela metade, né? Ou parte de uma pessoa, que é isso aqui. Isso daqui seria parte, uma parte de uma pessoa, tá? Seriam 39 pessoas inteiras e uma só pela metade. Aí isso tem que ser levado em consideração pro problema, né? No problema. Então não tem como eu ter uma pessoa pela metade. Então esse meu resultado aqui não vai aparecer como opção no problema. Aí, então, qual que vai ser minha alternativa? Vai ser o quê? A que tiver mais próxima do meu resultado, 39,5841. Qual o valor que está mais próximo desse resultado? É 30? É 40? É 50? É 100? É 120? O valor mais próximo, 40. Tá? Geralmente, quando é uma questãozinha em que a gente tem que fazer uma aproximação, a questão ela vai dizer para ti, que não foi o caso dessa aqui, né? Mas geralmente ela vai dizer para ti qual o valor aproximado, ela vai perguntar, né? Qual o valor aproximado? Aí quando ela diz que é qual o valor aproximado, aí eu sei que eu preciso fazer uma aproximação, tá? Mas não foi o caso aqui, não disse, não falou em valor aproximado, tá? Mas caso ela tivesse dito, eu poderia desde o início ter feito o seguinte: esse meu valor aqui, ó, é 52,94. Esse valorzinho aqui está muito perto de 53%. Então, ao invés de ter pegado esse meu valor aqui, que é decimal, é quebrado, que vai me dar muito mais trabalho para fazer a continha, poderia ter pego 53% e feito a continha com 53%. Aí, bora fazer então a continha com 53% e bora ver em qual resultado a gente vai chegar. A gente chegou aqui no resultado decimal, né? É 39, alguma coisa. 5 alguma coisa, né? Não lembro. Aí o que a gente vai fazer então? Bora fazer com o valor aproximado. 52,94 está muito pertinho aqui de 53. Então vou usar 53%. Aí eu vou calcular 53% de 680. Beleza, então bora lá. 53% por 100 vezes 680. Tem que colocar o denominador 1, tá? Corto os zerinhos, um zerinho daqui, um zerinho de cima. E agora preciso fazer a multiplicação lá em cima, no numerador. 53 por 68. 53, 68. Tá? 3 vezes 8 vai dar 24. Sobe 2. 3 vezes 6, 18. Com mais 2, 20. 5 vezes 8, 40. 40. Zerinho aqui, sobe 4. E 5 vezes 6, 30. Com mais 4, 34. Soma aqui agora 4, 0, 6, 3. Então o resultado aqui está dando quanto? 36 ou 3.604. Eu vou colocar esse resultado. 3.604 dividido por 10. Agora, esse 3.604 dividido por 10, dividir por 10 é só andar com a vírgulazinha, uma casinha para a esquerda, né? A vírgula, por mais que não apareça, ela está bem aqui, ó, depois do último número. Aí eu só vou andar com ela uma casinha para a esquerda e colocar ela bem aqui.
Ou seja, o resultado dessa continha vai dar 360,4. Novamente, eu tenho um valor decimal aqui, eu não preciso, né, se o meu enunciado, se a minha questão está querendo valor aproximado, eu poderia usar um valor aproximado aqui, 360, para fazer minha continha. Vou multiplicar, então, por 11. Né? No caso aqui, agora eu quero calcular quanto é 11% de 360. Tá? Novamente, o que é esse 360 que eu encontrei? É o número de clientes que são mulheres, tá? 360 mulheres. Agora, o que eu vou fazer com esses 360? Eu vou calcular quantas dessas mulheres já fizeram mais do que 3 viagens. Para isso, eu vou precisar fazer essa continha, 11% de 360. 11% de 360 fazer essa continha, eu vou ter que fazer a continha para o lado. 11 por 100 vezes, vou fazer aqui embaixo, 11 por 100 vezes 360. Aí coloco o denominadorzinho 1. Posso cortar um zerinho aqui com zerinho aqui, tá? E agora é fazer a multiplicação que tem lá em cima. 36, vou multiplicar por 11. Vai dar 36, depois 36, só somar 6, 9 e 3. Tá? 6, 9, 3, 9, 6. 3, 9, 6, 39, 396. É o resultado da continha aqui. 396 dividido por 10. Divisão por 10, novamente a gente já sabe fazer divisão por 10, só andar com uma vírgulazinha, uma casinha para a esquerda. Resultado, então, 39,6. 39,6 é o meu resultado aproximado. Aproximadamente 39,6 mulheres. E agora? Basta olhar meu resultado. Qual é o valor que mais se aproxima? 40 mulheres. Então, esse é o meu resultado. Tá? Aí a gente só precisa ter o cuidado com as aproximações quando o enunciado te disser, né, que é um valor aproximado. A questão não disse para mim aqui que é um valor aproximado, então eu usei o valor exato que foi dado pela questão. Mas não era preciso, né? Para essa questão aqui em especial não era preciso. E aí a gente tem determinadas questões que a gente tem que ter uma atenção, né? Porque se eu olho aqui para os resultados e vejo que é 30, 40, 50, 100, 120, então tem uma distância que é considerável entre um valor e outro. Então, eu aproximar aqui para 53%, com certeza isso não vai me gerar problemas, tá? Não vai me gerar problemas. Aproximar esse valor aqui para 53%. Por quê? Porque meus resultados estão distantes um do outro, tá? Aí, se os resultados estivessem muito próximos aqui, com certeza eu teria que usar o valor exato e fazer a continha exata. Certo? Pronto, bora para mais um. Um candidato estava revisando conteúdos para o concurso e resolveu fazer um simulado online. O teste tinha 40 questões e ele acertou 75% delas. Quantas questões ele acertou? Aí essa daqui é tranquila, né? Não tem mistério, não tem interpretação. Tem uma simples, né, interpretação do problema, mas nada como as outras aí que a gente viu. Tá? Ela é bem direta.
Então, eu quero calcular só quero calcular 75% de 40. Aí eu usei 3/4. Pronto. Aí é uma observação interessante. Se a gente perceber que 75%, só até fazer aqui, ó, 75% é 75%, e eu posso fazer uma simplificação aqui, ó. Ou ainda, se eu já lembro disso, né, de imediato, eu coloco, ao invés dos 75%, coloco o valor. Mas eu poderia fazer essa simplificação. Divido o numerador e o denominador por 25. Lá em cima vai aparecer o numerador 3 e embaixo vai aparecer o denominador 4. 3/4. 3/4 é exatamente a mesma coisa que 75%, que é a mesma coisa que 75%. Tá? Então, se eu já lembro de imediato disso, a minha solução fica muito mais rápida, porque eu vou usar 3/4 como sendo 75%. Então, vou pegar aqui, ó, 3/4 vezes 40. Fica imediato. Coloco aqui o meu denominadorzinho 1 e faço a minha multiplicação de fração. Como é multiplicação, vou poder cortar o 4 com 40. Esse 40 por 4 vai dar 10. 3 vezes 10, 30. 30 é o quê? É a quantidade de questões que o candidato acertou. 30 questões. Tá? Aí a questão ela poderia ter perguntado, ao invés de perguntar quantas acertou, quantas errou, né? Talvez fosse mais interessante. Te dá o dado de que acertou 75% e pergunta quantas errou. Aí, da mesma forma, poderia ser resolvido usando 1/4 vezes 40, que daria 10. 10 questões, a quantidade de questões erradas. Ou ainda calculando a quantidade de questões certas e subtraindo do total de questões. Tá? Próxima. Um operador de máquinas recebeu um reajuste salarial de 8% sobre o salário de R$ 1.238. O valor do aumento recebido foi de... Então, ele recebeu um aumentozinho no salário dele. O aumento foi de 8% sobre o salário. Então, aqui é só pegar os 8 por 100 e multiplicar pelo salário dele. 1.238. Tá? Aí preciso fazer a continha. Separa um espacinho aqui do lado e faça a continha. 8 vezes 8, 64. Sobe 6. 8 vezes 3, 24. 1 mais 6, 30. Sobe 3. 8 vezes 2 vai dar 16. 1 mais 3, 19. Sobe 1. 8 vezes 1, 8. Com mais 1, 9. Tá aqui o resultado. 9.904. 9.904. Aí o que eu vou fazer com esse valor ainda? Dividir por 100.
Aqui tem o denominadorzinho 1, né? Multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. E o resultado, então, basta andar com a vírgulazinha para a esquerda. Resultado 99,04. Tá? Resposta, letra A. Tô gabaritando aqui, moleque. Fala dele. Mas é na próxima aí que a brincadeira começa. Vai ficar sério agora. E se a pergunta aqui fosse qual o valor que passou a ser o salário desse cara? O salário dele passou a ser quanto? Se a pergunta fosse essa, o que eu teria que fazer agora? Esse eu vou deixar pra Cassiane aí. Bora, Cassiane. Cassiane, Stephanie, Eliane. Se a pergunta fosse quanto passou a ser o salário desse cara? Quanto ele passou a receber depois de um aumento de 8%? Bora, Kaique. Bora, sem medo de errar. Cadê? Se manifesta. Só somar esse resultado, somar com o quê? Para saber quanto ele vai receber no final, preciso somar os 8%. Isso. Os 8% de aumento com os 100% que ele tinha antes. Tá? Ou seja, o valor que ele vai receber agora representa 108% do salário dele inicial. Esse novo salário é 108% do salário inicial. É o valor que ele recebia mais 8%. Ou seja, é 1.238 mais 99,04. Seria o novo salário. Tá? Eu faço esse questionamento porque tem problemas em que vai te perguntar isso. Recebeu um aumento, quanto passou a ser o valor recebido? Ou recebeu um desconto, quanto passou a ser o valor recebido? Ou a custar, passou a custar quanto depois de um desconto? Próxima questãozinha. Um produtor de cadernos inteligente vende cada caixa por R$ 198. Cada caixa contém 15 pacotes e cada pacote contém 6 cadernos. Para pedidos acima de 25 caixas, concede-se um desconto de 8% sobre o valor total. Um comprador solicitou 2.700 cadernos. Qual será o valor a ser pago pelo comprador? E aí?
Já li o problema, já me situei, agora é botar a mão na massa. É começar a pensar na solução do problema, tá? Aí eu preciso anotar as informações. Um produtor de cadernos inteligente vende cada caixa por R$ 198 por caixa, tá? R$ 198 por caixa. E cada caixa contém 15 pacotes. Vou colocar aqui 15 PC por caixa. Cada pacote contém 6 cadernos. 6 cadernos por pacote, tá? Para pedidos acima de 25 caixas, se o cara pedir mais de 25 caixas, concede-se desconto de 8% sobre o valor total. Um comprador solicitou 2.700 cadernos. Quanto será o valor pago pelo comprador? Aí a questão ela vai além, né, de fazer uma simples porcentagem. A gente precisa pensar no problema. É um problema um pouquinho mais complexo daqui. A gente precisa pensar no problema como um todo e a porcentagem, a continha de porcentagem é apenas uma pequena parte do problema, tá? E a parte talvez mais difícil seja compreender esse problema e montar a solução dele, e fazer a porcentagem depois é a parte mais simples, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui é dividir esses nossos cadernos, ó, quantidade de cadernos comprados, nos pacotes, tá? Nos pacotes. Eu sei que tem 6 cadernos por pacote. É isso? Pedro, quer falar aí? Quem é que ligou o áudio aí? Pois é, tá um som estranho aqui. Não tem ninguém com o microfone ligado, mano? Ah, tá, eu caí. Tá, beleza. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é pegar os meus cadernos e dividir em pacotes. O enunciado me disse que cada pacote tem 6 cadernos. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é pegar os meus cadernos e dividir em pacotes com 6 cadernos. Aqui novamente faço a observação que eu fiz mais cedo. Eu posso entender esse problema, eu posso conseguir montar na minha cabeça uma solução para ele. Mas se eu não tiver as ferramentas necessárias, eu não vou conseguir resolver o problema. Se eu não sei fazer uma continha de divisão, eu não vou conseguir resolver o problema, tá? Então, não tem como a gente contornar isso. A gente tem que saber fazer uma continha de divisão, a gente tem que saber fazer uma multiplicação, a gente tem que saber fazer uma subtração, tá? Uma não, qualquer divisão, qualquer subtração, qualquer multiplicação, a gente tem que saber fazer. Beleza? Então, vou ter que fazer essa continha aqui. Não dá para começar pelo 2, vou começar pelo 27. Quantos 6 cabem no 27? Cabe 4. 4 vezes 6
24. Subtrai 27 menos 24 vai dar 3. Desce o zerinho que tinha ali. Quantos 6 cabem no 30? Exatamente 5. 5 vezes 6, 30. Subtrai 30 menos 30, 0. Aí posso descer o zerinho, depois vou me perguntar quantos 6 cabem. Vou continuar. Desço o outro zerinho. Quantos 6 cabem no 0? 0. 0 vezes 6, 0. 0 menos 0, 0. Tem número para descer? Acabou a continha então. 450. 450 é o que aqui para mim? Eu sempre tenho que me perguntar o que é esse valor que eu encontrei. O que é esses 450 que eu encontrei aqui? Me diz aí. O que é esse 450? Da geral dormindo. Os cadernos, Cassiane? É a quantidade de De pacote. Exatamente, a quantidade de pacotes. Não era isso que eu estava fazendo aqui? Eu falei que eu ia fazer o quê? Pegar os cadernos e dividir nos pacotes. Cada pacote tem quantos cadernos? 6. 6 cadernos. Então, o que foi que eu descobri aqui? Que com esses meus 2.700 cadernos, eu consigo montar 450 pacotes com 6 cadernos em cada pacote. Tá? Então, encontrei 450 pacotes. Agora eu vou fazer o quê? Agora eu preciso pegar os meus pacotes e colocar nas caixas. Quantos pacotes por caixa? 15 pacotes por caixa. Então, vou pegar os meus pacotes agora e colocar nas caixas. Pegar os 45 pacotes, dividir em caixas com 15 pacotes. Aí eu vou descobrir quantas caixas vão ser necessárias para esses 450 pacotes. Tá? Eu vou fazer essa divisão. Vou começar aqui pelo 45. Quantos 15 cabem no 45? Só 2. 2 vezes 15, 30. 45 menos 30 vai dar 15. E agora, desce o zero. 150. Quantos 15 cabem no 150? Cabe. Ah, dava mais um 15 aqui, né? Por isso está aparecendo um 10 aqui. São 3. Isso, é Eu 3. até tô olhando meus cálculos e falei, caralho, me perdi, errei, não acredito. 3 vezes 15, 45. Pronto. 45 menos 45, 0. Abaixa o zerinho ali. Quantos 15 cabe no zero? Nenhum. 0 vezes 15, 0. 0 menos 0, 0. Acabou a continha, não tem mais zero para descer. Resultado, então, é 30. 30 o quê, Cassiano? 30 o quê, Eliane? 30 o quê, Stephanie? Hum?
Bora, galera. Não gostei que tu tá me silenciando aí. Tô te excluindo, né? O aluno nerd que quer responder todas as perguntas. E aí? Eu tô sentindo que tem uma galera aí que tá só de corpo aí. Não tá de alma. E aí? 30 o quê, Taylor? São caixas. 30 caixas. É isso? Que foi que eu fiz, ó. Peguei a quantidade de pacotes agora e dividi nas caixas, tá? São 450 pacotes. Dividi em grupinhos de 15 pacotes. Quantos grupinhos de 15 pacotes eu consegui? Consegui 30 grupinhos de 15 pacotes. Esses grupinhos de 15 pacotes são o que, na verdade? São as caixas. Tá? Então, eu consegui 30 caixas. Agora já estou chegando no fim do problema, né? Agora eu preciso fazer o quê? Qual é a última coisa para fazer? A última não, penúltima coisa para fazer aí, Cassiane. Faço o que agora? Bora. E aí, nada? Vai, tem um momento de brilhar. Tem que observar que tu conseguiu 30 caixas, então tu vai ter direito ao desconto. Isso, vai ter um desconto. Mas antes do desconto, a gente precisa fazer o quê? Descobrir o valor total sem o desconto aí. Isso, exatamente. Descobrir o valor total. Aí como é que a gente vai chegar nesse valor total? Multiplicando pelo valor unitário. Pronto. Eu descobri que eu vou ter, então, aqui, ó, 30 caixinhas. Eu tenho 30 caixinhas. Por uma caixinha, eu vou pagar quanto? 198. Então, por 30, basta eu fazer a multiplicação. 198, vou multiplicar por 30. Tá? Multiplicação aqui por zero, é só colocar o 0, 0, 0. E depois multiplicar por 3. 3 vezes 8, 24, sobe 2. 3 vezes 9, 27, com mais 2, 29, sobe 2. 3 vezes 1, 3, com mais 2, 5. Resultado aqui, 0, 4, 9, 5. 5.940.
5.940. O que é esse 5.940? É o valor total que eu deveria pagar pelas 30 caixas. Só que como eu peguei mais do que 25 caixas, eu vou receber um desconto. Desconto de quanto? De 8% do valor total. Se eu vou receber um desconto, eu posso calcular aqui tanto 92%, quanto calcular os 8% e depois subtrair. Vou calcular aqui os 92%. 92. Não, bora calcular os 8%. Eu optei pelos 8% quando eu fiz. Talvez seja melhor esse caminho. 8% a multiplicação é por um valor unitário, né? E lá vai aparecer um 9, multiplicação por 9. Não, se bem que não é tão difícil multiplicar por 9. É mais fácil do que multiplicar por 8. Tá? Então, vou calcular aqui 8% de 5.940. Então, 8 por 100 vezes 5.940. Eu vou ter que fazer essa multiplicaçãozinha aqui. Tá? Aí eu vou ter que levar lá pro cantinho, fazer a continha. 8 e fazer a multiplicação. 8 vezes 0. 8 vezes 4. 32. Sobe 3. 8 vezes 9 vai dar 72, com mais 3, 75. Sobe 7. 8 vezes 5 vai dar 40. 40 com mais 7, 47. Tá? Então aqui é 47, 520. Uma coisa aí dentro. Tá diferente do meu, eu acho. Ah, não, tá certo. 47,520. Aí vai ter a vírgula lá. Vou dividir ali. E vai dar 475,20. Tá? Aí, o que é isso aqui? O que é esse 475,20? O que é, teu? 8% do valor total, né? É o desconto, né? Desconto 8%. Isso, olha aí que assim, acordou. É o desconto de 8% que ele vai receber. Se é um desconto de 8% e deu isso aqui, o que eu vou fazer com esse desconto? Eu vou subtrair do valor total que teria que ser pago. O valor que teria que ser pago seria 5.940. Vou fazer essa continha agora aqui. 5.940, eu vou subtrair 475,20. Vou colocar aqui uma vírgulazinha 00. Lembro que subtração é vírgula debaixo de vírgula, subtração é decimal, vírgula debaixo de vírgula. Vou fazer a continha. 0 menos 0 dá 0. Aqui eu tenho que fazer 0 menos 2, não dá, vou ter que emprestar do 4. 4 vira 3, o 0 vira 10, aí eu empresto para o outro 0, vai virar 9 aqui, e aqui vira 10. 10 eu tiro 2, sobra 8. De 9 eu tiro 5, sobra 4. De 3 não dá, vou ter que emprestar. O 9 vira 8, e o 1, e o 3 vira 13. 13 eu tiro 7, sobra 6. De 8 eu tiro 4, sobra 4, e o 5 só abaixo.
e a vírgula continua onde estava. Resultado, 5.464,80. Coincidentemente, o resultado aqui tá igualzinho o nosso. Beleza? Essa questão aqui é uma questão longa, né? Não é uma questão difícil, mas é uma questão longa, que dá um trabalhinho e que precisa de uma organização e precisa tu sempre fazer um retorno ao enunciado, né? Volta para o enunciado, o que foi que eu encontrei? Onde é que eu tô? O que eu tô fazendo? Não dá pra gente só seguir fazendo continha e vai aparecendo os valores e eu não sei para onde eu vou depois. A gente tem que ter um caminho, um fluxo, tá? Bora lá ver mais uma aqui, pelo menos. Danilo e Samuel são colegas de trabalho. Decidiram iniciar a leitura de livros diferentes no mesmo dia. Danilo está lendo um romance policial com 420 páginas, enquanto Samuel está lendo um livro de filosofia com 300 páginas. Após alguns dias, sabe-se que Danilo já leu 45% do seu livro e Samuel leu 70% do seu livro. A pergunta, diante dessas informações, é correto afirmar que... Aí tem várias afirmações aqui. Aí, antes de tudo, a gente vai precisar fazer umas continhas aí, né? Essa aí eu achei maneirinha. O formato dela é meio diferente das outras. Aí aqui a gente tem que fazer uma continha. Primeiro é saber quantas páginas cada um leu. Estão lendo, cada um está lendo um livro e os livros têm quantidades diferentes de páginas, tá? E eles leram porcentagens diferentes do livro. Tá? Então, bora lá. Já li o enunciado, já me situei, já sei que caminho eu vou seguir, né, por onde eu vou. Primeiro eu tenho que calcular essas porcentagens. Eu sei aqui que o Danilo, são dois caras, né? Danilo, ele está lendo um livro de 420 páginas. Dessas 420 páginas, ele leu já 45%. Enquanto que o Samuel está lendo um livro de 300 páginas. Dessas 300 páginas, ele já leu 70%. Tá? Aí eu vou calcular, então, 45% de 420. O que é 45% de 420? É 45% vezes 420. Coloco um denominadorzinho 1 aqui. Vou fazer a multiplicação agora, numerador com numerador, denominador com denominador. Posso cortar o zerinho, tá? E preciso fazer a multiplicação. Não tem como correr das continhas. Vai cair uma continha para me fazer e eu preciso saber fazer a continha. Tá? Vou colocar o 45, 42. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. 4 vezes 5, 20. Sobe 2.
4 vezes 4, 16, mais 2, 18. 0, 9, 8, 1. Resultado, 1890. Então, vou colocar aqui 1890 dividido por 10. Agora preciso fazer o quê? Cortar zerinhos. Resultado, então, 189. O que é esse 189? Aí sempre eu tenho que voltar. O que é, meu Deus do céu, esse 189? Ah, é o que? É 45% de 420. A quantidade de páginas que o Danilo já leu. O Danilo já leu 189 páginas. Agora eu vou fazer a outra continha, que é a continha Samuel. Vou fazer 70%. 70% de 300. O que é 70% de 300? É 70 por 100 vezes 300. Aí eu vou poder cortar zerinhos. Corta aqui. O resultado, então, vai ser 70 vezes 3. 70 vezes 3. Faço 7 vezes 3, 21. E só coloco um zerinho aqui no final. 210. Agora eu vou olhar as alternativas para ver se eu chego numa conclusão. Alternativa A. O número de páginas lido por Danilo é superior ao número de páginas lidas por Samuel. Danilo leu 189 páginas. O que era assim? Perdeu alguma coisa aí, Cassim? Vou dar um cago de... Quer que eu volte aqui? Vou voltar aqui rapidinho. O que foi que eu fiz? Primeiro eu anotei aqui as informações. Anotei as informações. O Danilo tá lendo um livro de 420 páginas. Ele leu 45% do livro. O Samuel tá lendo um livro de 300 páginas. Ele leu 70% do livro. Tá? Só anotei as informações do enunciado. Aí depois o que? Depois fiz o que? Eu vim calcular essas porcentagens. Vim calcular 45% de 420. O que é 45% de 420? É 45 por 100 vezes 420. Tá? Vezes 420. Aí eu posso fazer o que aqui? Cortar zerinho. Cortei zerinho. Depois eu fiz a continha, né? Separei um espacinho aqui, fiz a continha, cheguei em 1890. 1890 dividido por 10. Posso cortar o zerinho novamente, o resultado 189. Aí vim para a segunda continha, do Samuel agora. Tá? Do Samuel. 300 páginas, é o livro que ele está lendo, tem 300 páginas. E ele já leu 70% desse livro. Aí vem para cá, tem que calcular 70% de 300, tá? O que é 70% de 300? É 70 por 100 vezes o 300. Posso cortar um zerinho, outro zerinho. Sobrou só um 70 vezes 3 para mim calcular. Aí faço 7 vezes 3, 21, e esse zerinho vai lá no final. 210. Beleza? Agora eu vou analisar as alternativas, né? Eu não tinha feito isso ainda. Vou analisar as alternativas e ver se eu encontro a minha alternativa. A primeira alternativa, o número de páginas lido por Danilo é superior ao número de páginas lidas por Samuel. Está dizendo que o Danilo leu mais páginas do que o Samuel.
Quantas páginas o Danilo leu? 189 páginas. Quantas páginas o Samuel leu? 210. Então a primeira afirmativa é verdadeira? Não. Falso. Tá? A primeira afirmativa é falsa. A segunda, Samuel leu 210 páginas e a diferença de páginas entre Samuel e Danilo é 20 páginas. Essa informação é verdadeira. Mas isso aqui é verdade? Não, senhor. Então a afirmação toda é falsa. Né? Então a segunda também é uma alternativa falsa. Está errado. Que o Samuel leu 210 páginas é verdade. Mas a diferença entre a quantidade de páginas lidas aqui não é 20 páginas. Samuel leu 21 páginas a mais que Danilo. E aí, será que é essa? Bora ver, fazer essa continha então. Tem que fazer essa subtração. Aí, uma ideia interessante para fazer essa continha aqui é somar um no minuendo e no subtraindo. Aí, essa minha continha ela passa a ser. Somei 1, né? 211. E aqui. 190. Tá? 211 menos 190. 1 menos 0 dá 0. Aqui eu precisaria nem ter feito a continha, né? O menos 0 é 1, gente. Ah, é. 1 aqui. Exato. Aí aqui eu vou ter que emprestar. Vai virar 1. Aqui vira 11. 11 menos 9. 2. 1 menos 1. 0. Resultado. 21. Então, de fato, a diferença entre a quantidade lida por Samuel e Danilo é igual a 21. E o Samuel, que leu mais páginas, leu exatamente 21 páginas a mais que o Danilo. Seja a alternativa correta, letra C. Tá? Aí ficou. Agora que a gente fez a primeira página completa. Ah, não, a segunda, né? Pronto, aí ficou 2 páginas que dá pra galera que não resolveu ainda resolver. Tá? E é isso. Tá bom por aí? Tá bom por hoje? Tranquilo, tranquilo. E é isso, galera. Hoje deu uma esmorecida, né? Parece. Mas é normal. É do processo. O importante é que, vez ou outra, não vai dar, não vai ter como. Mas a gente não pode perder a constância, né? Uma vez, dá para falhar. Agora, a gente não pode permanecer. Não deu hoje, não deu amanhã, não deu depois. Quando a gente pensa que não, ou quando a gente se toca, a gente já parou. Tá? Aí a gente não pode deixar chegar a esse ponto. Tá? Então é isso, galerinha. Por hoje é só. Terça-feira tem mais. E não para, não desanima. E bora revisar, bora estudar, bora praticar. O que eu falei mais cedo, não deixa para estudar só quando tiver a aula na terça-feira, na quinta-feira. Porque não vai adiantar muita coisa. Só entrar aqui, ficar me ouvindo falar, ficar me vendo resolver questão, ficar me vendo
não vai resolver, não vai melhorar. Tem que ser, o que eu comentei mais cedo, tem que ser um estudo ativo. Quando a gente fica só assistindo e vendo o professor falar, a gente está estudando de uma forma passiva e tem pouco aprendizado. Tem um aprendizadozinho mínimo, na hora, parece que tu entendeu tudo. Parece não, tu entende, pode estar entendendo tudo, mas o conhecimento ele não vai se consolidar só de tu assistir. Ele vai se consolidar se tu pegar para resolver questão, tá? Para exercitar, para revisar, foi passado. Beleza? Então é isso. Por hoje é só. Nos encontramos novamente semana que vem no mesmo horário, no mesmo canal, tá? Até logo. Tchau, tchau. Falou, valeu. Falou, moleque, Beijo valeu. pra tu e pro Gessé. Valeu.